boa noite, pessoal. Esta noite, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto tem a honra de trazer, mais uma vez, o doutor Fernando Gonçalves Dias, que vai trazer um tema muito atual para nós. Então, eu quero agradecer, em nome da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, cada um de vocês que vierem aqui para nos prestigiar. Agradeço na pessoa da nossa presidente, doutora Roberta Almeida Galvão, dos nossos associados que entrarem na live e de toda a advocacia, tá? Então, a noite de hoje nós vamos trazer um tema bem relevante, vai falar sobre a aposentadoria especial, uma prestação em extinção. E nada melhor do que o doutor Fernando para falar sobre isso. Ele levou o tema 709 para discutir no tribunal e hoje a gente vai trazer ele para dizer o que aconteceu depois do julgamento, o que aconteceu depois dos embargos de declaração, qual é a visão que ele tem hoje da aposentadoria especial, as regras de transição, o que é mais benéfico na visão dele, toda a orientação que ele pode dar para nós hoje. Então, eu tenho a honra de chamar o doutor Fernando para... boa noite, doutor. Boa noite, doutora Nara. Em nome da doutora Roberta Almeida Galvão, em nome da nossa diretoria, dos nossos associados, tá? Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é um tema muito importante para o pessoal que trabalha na área de risco. E eu sei que o senhor é uma pessoa expert nesse tema, porque o senhor já levou esse tema para o tribunal, e lá nós tivemos, assim, algumas coisas que foram benéficas, né, para o nosso segurado. Então, fique bem à vontade, eu vou lhe fazer algumas perguntas, a gente vai interagindo aqui na live, e o pessoal também, com certeza, vai trazer alguma pergunta aqui para o senhor. Bom, prazer todo meu aí, agradeço. Boa noite. Presidente, boa noite, doutora Nara, boa noite a todos que estão aí nos assistindo nesse momento, aí, todos do... Boa noite, Amélia, que acabou de entrar, Associação dos Advogados. Associação também. dos Advogados de Ribeirão Preto, cidade maravilhosa, cidade do chopp, né, e tantas outras coisas melhores, boas, né, mas quem que não lembra de Ribeirão Preto não lembra do chopp, né? Verdade. Doutor Fernando, vamos começar... eu sei que o nosso tema vai falar hoje sobre aposentadoria especial, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de saber notícias sobre o processo, né, que levou o tema 709. Eu sei que o senhor entrou com embargos de declaração e eu gostaria muito que o senhor falasse o resultado desses embargos para o pessoal que ainda trabalha na área de risco, o pessoal que aposentou e o que eles devem fazer agora? Então, a intenção com os embargos de declaração, eles têm a finalidade tão somente de sanar alguma omissão, obscuridade, contradição, como todos nós aqui sabemos, né? Porém, existe a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos, e eu estava bastante confiante na questão de alterar mesmo o resultado da decisão de 8 de junho de 2020, para que fosse declarado a inconstitucionalidade da norma aí que proíbe o aposentado especial de trabalhar em área de risco. O eminente ministro relator, porém, entendeu por bem não enfrentar essas questões que eu coloquei para alterar, quem sabe porque iria alterar mesmo, né? E ele entendeu que não foi o objeto do tema, que foi muito bem delimitado lá quando teve a repercussão geral reconhecida, porém eu trabalhei com a própria jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que o processo subjetivo, ele se torna um processo objetivo, né, um controle ali de constitucionalidade, como numa ação direta de inconstitucionalidade, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, e a causa de pedir, ela passa a ser aberta, né, então não é só aquilo que o INSS colocou como dispositivo, que embasava o preenchimento, a autorização da lei, enfim, o Supremo Tribunal Federal, quando ele julga um recurso com repercussão geral, ele deve analisar toda a Constituição. Só que, nesse caso, ele analisou só alguns dispositivos. E aí, por ele não ter analisado outros dispositivos esses que levariam aí à inconstitucionalidade, ele preferiu não se manifestar. O que significa que pode chegar um outro recurso, tá?
com essas outras teses, é possível. Mas eu não farei isso agora, não. Eu confesso que eu acho que a gente também tem que trazer uma tranquilidade lá para o STF, senão eles ficam achando que a gente está atrapalhando o desenvolvimento e tal, esse tipo de coisa. Talvez no momento, aí no futuro próximo, não sei, ou no futuro, sei lá, daqui 2, 3 anos, a gente volte lá no STF e consiga a declaração da inconstitucionalidade. Mas vamos lá. Teve coisa boa, nós ganhamos em parte, vamos dizer assim. O Supremo Tribunal Federal, ele modulou os efeitos para dizer o seguinte: olha, praticamente assim, essa lei até hoje ela não valeu nada, tá? Eu estou falando aqui, veja bem, eu estou falando para advogados, colegas, então a questão do linguajar tem que ser o vocabulário técnico, mas vamos resumir, para ficar muito bem claro, mesmo para aquela pessoa, às vezes um estudante de direito, eu vou resumir aqui. Até dia 23 de fevereiro de 2021, anteontem, é como se essa lei não existisse no mundo jurídico. Por quê? Porque o STF falou o seguinte: quem trabalhou em área de risco até essa data, quer dizer, 23 de fevereiro de 2021, não se preocupe, não tem que devolver nenhum valor para a Previdência Social. Ou seja, é como se essa lei não tivesse existido. Mas quem continuar na área de risco a partir de agora, né, então vamos colocar a partir de ontem, 24 de fevereiro, terá consequências, que será a suspensão e não mais o cancelamento. Então vamos lá, o que o STF falou? Olha, essa lei esquece, quem trabalhou não tem problema, não precisa devolver. O que mais ele falou? Ele disse o seguinte, que quem conseguiu, na via judicial, uma decisão que tenha declarado a inconstitucionalidade dessa lei, né, que é o parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 813, e essa decisão transitou em julgado, essa pessoa poderá, pelo resto da sua vida, permanecer na área de risco. Tá? Ele quis respeitar aí a questão da coisa julgada, segurança jurídica. Então, aquela pessoa que conseguiu, e eu falava para as pessoas antes, gente, procura o poder judiciário, mesmo você que está aposentado administrativo, vai lá, bate na porta e fala assim, olha, eu quero permanecer na área de risco, eu quero que seja declarada a inconstitucionalidade. Quem o fez, se deu bem. Eu mesmo tenho aqui casos precedentes, assim, que eu mesmo impetrei, mandado de segurança e consegui. Agora, lógico, não foi para todos os meus clientes, não, tá? Clientes que eu realmente não consegui, ou consegui, mas o INSS recorreu e ainda não transitou em julgado. Então, vamos lá, em resumo, até dia 23, quem trabalhou na área de risco não terá que devolver. E olha só que interessante, doutora Nara, eu, enquanto advogada aqui, tenho os meus processos, o INSS, na liquidação de sentença, ele já vinha abatendo, descontando os valores referente ao período que a pessoa permaneceu na área de risco. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho lá, exemplo, 200 mil reais. Aí o INSS falou, olha, é 200 mil reais realmente que eu devo de atrasados. Só que o seu cliente, ele teve tutela antecipada e veio recebendo, e a gente identificou, então, se ele tivesse que devolver, seria 100 mil reais. Então, eu já estou abatendo. Então, ao invés de 200, eu vou te pagar só 100. Logicamente que eu impugnei isso. E é muito importante, colegas que estejam nos assistindo, para que eles façam o mesmo. E tem gente que está concordando com os cálculos do INSS, né? É muito errado isso aí. E por quê? Porque agora veio a decisão e falou que não tem que devolver. Se não tivesse sido feito essa ressalva, esse acréscimo na tese fixada pelo STF, a advocacia previdenciária estaria hoje perdendo honorários advocatícios. E os seus clientes e os nossos clientes perdendo dinheiro. É porque, assim, somos dois interessados, obviamente. Né? A gente interessa pelo direito do nosso cliente, mas a gente interessa também pelo nosso direito. Se a pessoa, você trabalhar no processo durante 10 anos, aí seu cliente tem lá, sei lá, 200, 300 mil reais de atrasados, mas ele teve tutela há 5 anos atrás e ele veio trabalhando, agora a INSS vai fazer o acerto de contas, fala, olha, ele tinha 300, mas 5 anos que ele trabalhou, dá exatamente 300, porque eu estou colocando correção, juros e tudo mais, então agora não tem que pagar nada para o seu cliente. Veja que, numa situação dessa, o advogado ficaria a ver navios, né? E o que mais, então? Doutor, então, se não fossem os embargos, provavelmente esses descontos aconteceriam. Aconteceriam? Não, já vinha acontecendo. Já vinha acontecendo, já. Já vinha acontecendo. Já, se você perguntar para os colegas, eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo um monte de processos, mas não é muito, é muitos processos. Porque o INSS é assim, ele é defendido pela AGU. A AGU é a maior branca de advogados que existe dentro do Brasil.
Eles têm o intranet deles lá, eles pegam um modelo de petição e espalham para esses 1.400, 1.500 procuradores, tá, em todo o Brasil, e falam, olha, daqui para frente vocês cobram. Então, assim, a petição que ele fez em São Paulo, ele fez no Rio, ele fez no Paraná, ele já vinha cobrando. Então, realmente, seria um prejuízo muito grande para os nossos clientes, para os aposentados especiais, e também para a advocacia previdenciária. Então, e ficou definido também o seguinte, na realidade, isso aqui, o STF, ele até declarou a inconstitucionalidade. O artigo 46, ele fala em cancelamento, e o Supremo Tribunal Federal falou em cessação, em suspensão. Então, agora ficou melhor. Qual é a diferença, doutor, de um para o outro? A diferença do cancelamento, a pessoa ia ter que repetir o pedido lá na frente. Então, por exemplo, identificou o trabalhador hoje, o aposentado, identificou, pronto, ia cancelar a aposentadoria dele, ia cancelar o ato administrativo. Então, e o que ele se estivesse fazendo uma desaposentação? Mas eles deixaram bem claro, eles confundiram, porque eu não pedi nada de desaposentação, porque desaposentação realmente é assim. Não, mas se a pessoa já estava aposentada e eles fazem isso, pela lógica, eles estão desaposentando a pessoa. Sim, você tem razão, verdade. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o aposentado por invalidez. Quando o aposentado por invalidez ele deixa de receber, ele desaposenta, porque daí ele vai verter mais contribuições, verdade. Muito bem, uma belíssima observação sua. Mas, o que acontece? Eles entenderam o seguinte, não, vai ser cessação, suspensão, acho que até para evitar essa desaposentação, né, no tema 700, senão a pessoa poderia provocar o cancelamento indo para a área de risco, e ela mesma ligando eu ia dar essa orientação. Aí a pessoa ia desaposentar com valor melhor, talvez, não sei, ou então aposentar por pontos, enfim, sem fator previdenciário, aposentadoria deficiente, mas ficou, o que o STF fez aí? Ele declarou a inconstitucionalidade, porque simplesmente aquilo que o Poder Legislativo falou, olha, é cancelamento, ele veio e falou, não é cancelamento. Então, o que o STF fez? Ele declarou a inconstitucionalidade do termo cancelamento, porque a lei fala, a lei é clara, cancelamento. A lei não dá margem de dúvidas para falar, não dá margem para você falar que era suspensão ou cessação. A lei fala em cancelamento. Ponto final. Então, o STF, nesta ação, a gente pode falar que a gente conseguiu a inconstitucionalidade do artigo 46 para o aposentado especial. Isso aí a gente pode afirmar. E é isso, é uma luta de todos, não é uma luta individual, não, é uma luta de todos mesmo, nossa mesmo, porque... Doutor, e essa semana, esses dias eu estava analisando agora uma decisão da Bahia, né, que um segurado entrou para discutir, acho que foi fazer uma revisão de aposentadoria, eu não tenho certeza se ele foi aposentar ou fazer uma revisão, que ele estava com a documentação dele, ele discutia essa documentação, que a documentação estava toda regular, defendia que a empresa tinha feito todos os documentos de forma regular, e a AGU veio com uma tese de que aqueles documentos agora eles têm que ser avaliados, têm que ser discutidos na Justiça do Trabalho, que ela que é a competente agora para retificar PPP e esses documentos de aposentadoria especial. O que o senhor achou disso daí? Eu achei que eles procuraram uma sarna para eles, porque é o seguinte, hoje o advogado-geral da União, ele recebe honorários, né? Então ele quer trabalhar nos processos previdenciários que ele vai ganhar dinheiro. E nesses processos trabalhistas ele não vai ganhar dinheiro, certo ou não? Ele não vai ganhar dinheiro. E aí você fala, mas e aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem que haver o seguinte, que ele falou, olha, o segurado vai para a Justiça do Trabalho. Só que quando o segurado vai para a Justiça do Trabalho e traz um laudo para dentro do processo previdenciário, ele fala assim, juiz, esse laudo não pode ser aceito. Eu não participei da demanda. De acordo com o Código de Processo Civil, o Código Fux, quem não participou da demanda, a sentença não opera efeitos, e com efeito é assim mesmo, funciona. Então, nós temos duas correntes jurisprudenciais, a que admite o laudo trabalhista e a que não admite o laudo trabalhista. Um dia isso vai virar tema e o STF ou o STJ vai falar, olha, pode ser aceito ou pode não ser aceito o laudo trabalhista, tá? Porque o INSS não participou. Então, veja bem, olha só a orientação que vai para os colegas agora advogados. Sempre que forem a propor uma reclamação trabalhista a partir de agora, porque é o seguinte, o seu cliente trabalhou em 10 empresas, 10 usinas diferentes aí em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. 10 empregos diferentes.
Então, você vai ter que entrar com 10 reclamações trabalhistas, porque ele pode ter trabalhado em 1981, não tem importância, porque não tem aquela questão do bienal, né, do prazo decadencial, propor aí a reclamação trabalhista, no caso de declaração só, que é o caso do PPP. E aí, o que você vai fazer nessas 10 ações? Vai colocar o INSS no polo passivo. Sim, porque a própria AGU, né, ela defendeu essa tese. Foi ela, não foi? Aí coloca no polo passivo, mas a Justiça do Trabalho não pode condenar o INSS, ela não vai estar condenando, ela está colocando, você está colocando porque ela é parte interessada. Você está chamando ali, feito, você está, tipo, vem INSS, vem para cá, porque esse documento aqui eu vou usar depois aí com você. E se eu não te trouxer aqui agora para demanda, depois você vai falar lá na Justiça do Trabalho, porque o PPP é uma declaração para o INSS. Então, embora tenham o preenchimento, seja de obrigação do empregador, ele serve para munir, para instruir um processo previdenciário. Então, o INSS tem que fazer parte dessa lide. Deixa ele alegar que ele não compete à Justiça do Trabalho, tê-lo no polo passivo e tal, deixa ele para audiência. Deixa ele chegar na audiência e falar, excelência, eu vou puguindo aqui pela minha exclusão, eu quero sair fora dessa lide, eu não faço parte. De acordo com a Constituição, eu não posso estar aqui na Justiça do Trabalho. Pois não. Você quer sair? O autor, advogado do reclamante, você tem objeção? Nenhuma, só registra na ata que o INSS pediu para sair. Porque eu vou levar essa ata lá para a Justiça Federal, na hora que ele falar, eu não aceito esse laudo porque eu não participei, aí litigância de má-fé. Peraí. O reclamante trabalhista. E aí, agora você vem no processo previdenciário e vem falar que não quer aceita o laudo dele porque você não participou, mas ele trouxe uma ata aqui falando que ele te chamou. E você que pediu para sair da lide. Dá uma litigância ainda no máximo de 20%. Então, veja que se hoje o Brasil deve receber em torno aí, vai virar uma enxurrada. Sei lá, 1 milhão de ações trabalhistas, 1 milhão, no mínimo, 1 milhão. Porque cada empregado tem 10 vínculos. Porque a gente vai entrar mais para poder obter a declaração de que o documento está correto. Você vai entrar... Uma ação declaratória. Então não tem aquele prazo de 2 anos, né? Então, pode ter passado 100 anos, você pode ingressar na Justiça do Trabalho. É declaratória. A pessoa trabalhou de 78 a 82, você vai ingressar. Ah, mas a empresa fechou. Prova por similaridade. É até melhor, porque na Justiça do Trabalho é mais fácil prova por similaridade do que na federal. E aí, o que vai acontecer? Vai dar mais ou menos em torno de 1 milhão de ações. 1 milhão. 1 milhão de ações. 1 milhão de ações. Fernando, por que vai dar 1 milhão de ações? Porque, olha, eu vou falar uma bobagem aqui, vou falar por baixo. 99% dos PPP são errados. 99%. Não é 98%, é 99% dos PPPs são errados. Quer ver uma falha que tem praticamente 100%? O não preenchimento do monitoramento biológico. Está errado. Ah, mas o Conselho Federal de Medicina falou que não é para preencher. Quem é o Conselho Federal de Medicina? Ah, mas ele ingressou com uma ação na Justiça Federal de Minas Gerais e o juiz falou que não é para preencher. Veja bem, ele falou o seguinte, Justiça Federal, eu não posso preencher essa informação que o INSS está querendo, porque é confidencial, tem CID, tem Código Internacional da Doença. Eu não posso falar da vida do meu paciente dentro de um documento, mesmo ele sendo, né, porque ele é um documento que vai ficar à solta aí em processos, enfim, eu não vou preencher. Aí o que a Justiça falou? Ok, realmente, de acordo com a sua legislação aí, você realmente não tem que informar. Só que isso aí não desobriga a empresa a prestar essa informação quando o próprio paciente, no caso segurado, exigir. Se você vai ao médico e fala assim, médico, me dá um relatório. Aí ele vai colocar lá. Fulano de tal é portador da doença tal. Médico, coloca meu CID. Ele é obrigado. Ah, eu não vou colocar porque o Conselho Federal de Medicina falou para mim não te dar um atestado. Ele é obrigado. Então, veja bem, se o empregado pedir para o empregador colocar, ele é obrigado a colocar. O que ele faz? Não, a pessoa do RH, não vou colocar não. A gente não pode colocar. Senhora, o senhor do RH, quem está pedindo sou eu sou dono do direito, eu quero que coloque. Eu quero que coloque como que eu entrei na empresa e como que eu estou saindo. Porque às vezes a pessoa teve perda de audição, problema nos rins, problema de fígado, problema... Se você mexer com a pessoa, ela tem algum problema. E aí, o que acontece? Na realidade, as empresas não gostam de preencher porque você pega esse documento e vai para a justiça e pede uma indenização trabalhista, sabe?
Uhum. Eu vejo que 100% dos PPPs dá para ir para a Justiça do Trabalho. Então, o que vai acontecer com os advogados da AGU? Bom, vai ter um lado bom para os concurseiros, porque vai abrir concurso para a AGU, né, que é o cargo que hoje mais paga do Brasil. Eles ganham mais do que magistrados, né? Então, vai abrir concurso. Pessoal, ganham, né, muito mais. Né? Ganham muito mais, porque eles ganham honorários, né? O juiz não ganha honorários. Né? Tem isso. Mas a gente recebe muito mais que o juiz, muito mais que o ministro do Supremo, muito, não se compara, não. É muito, vixe. Eles ganham tanto dinheiro que tem assim, que eu já fiquei sabendo, e eu acho que já teve até no processo nosso, eles contratam até por conta deles estagiários. Estou falando de todos, não, mas eu já ouvi falar já que eles contratam estagiário até por conta deles, entendeu? Tipo assim, para eles, né, por exemplo, ainda mais agora em época de pandemia, imagina, hein? Que beleza, tipo, fica em casa, né? Meu Deus, hein? Mas a questão é a seguinte, então, fica aí a dica, pega todos os PPPs, tá errado, a empresa está informando que o PPP é eficaz, não tem a prova de que entregou, higienizou, trocou, treinou, vai para a Justiça do Trabalho e pede todas essas provas, todos esses recibos, e chama o INSS. Deixa o INSS chegar na audiência, na primeira audiência, e pedir para o juiz para sair da lide. Aí o juiz vai te perguntar e você vai falar, pois não, só registra na ata que é o INSS quem pediu para sair. Então, doutor, inclusive nas aposentadorias que já aconteceram e que o INSS não apreciou o PPP porque disse que estava errado e não aceitou, até esses ainda dá para corrigir. Sim, obviamente. Né? E se ficar caracterizado lá que a empresa ainda preencheu de forma errada, ainda pode vir alguma indenização, né? Embora os juízes hoje do trabalho mudaram, eles não dão mais 10 mil, 20 mil, 50 mil, é R$1.000, R$2.000, mas dá uma indenizaçãozinha também. Então, assim, a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas têm que ficar rindo à toa agora, porque vai ter trabalho, nossa, você vai ter que trabalhar de segunda a segunda, 24 horas por dia. Para dar conta do recado. Doutor, bom, nosso tema de hoje é aposentadoria especial, uma prestação em extinção. E o senhor colocou isso aqui como uma afirmação, uma prestação em extinção. Por que o senhor diz que é uma prestação em extinção? Então, olha, em 2007, eu apresentei, 2007, eu apresentei no congresso da LTR, porque hoje tem congressos brasileiros, assim, todo mundo hoje faz congresso, né? Uhum. Mas naquela época não, praticamente só tinha o Congresso Brasileiro de Previdência Social, promovido pela editora LTR, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Você tinha que ir até lá se você quisesse participar de um congresso. Eu apresentei, saiu até no Jornal do Congresso, e falei também que a aposentadoria especial estava em extinção. Aí todo mundo que estava lá, tinha muita gente, tinha gente do INSS, tinha gente da AGU, estudantes, professor, todo mundo ficou boca aberta, falou, como assim? Esse advogado está ficando maluco, né? Como que está em extinção? O negócio está na Constituição. Porque é o seguinte, pode estar na Constituição, pode estar na lei, assim como a proibição do aposentado permanecer na área de risco estava na lei, mas não tinha eficácia, não tinha efetividade, a coisa não... É uma lei morta, uma letra morta. E no caso da aposentadoria especial, por quê? Porque eu fiz um levantamento de dados junto ao DataPrev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, e identifiquei que até 1994, 95, eram concedidos 45 mil aposentadorias especiais em todo o país. Em 2003, eu vou falar só os extremos, caiu para 454 aposentadorias. Então, de 45 mil, quando o Fernando Henrique entrou, quando ele saiu do governo, ele deixou só 454 aposentadorias para todo o país. Aposentadorias especiais que eu falo é aquela do mineiro de 15, 20 e 25. E aqui esse número reflete tanto as aposentadorias administrativas como judiciais. Fernando, por que caiu tanto assim? Por conta praticamente de duas medidas que ele tomou. Primeiro foi a Lei 9.032, que acabou com a questão do enquadramento de categoria. Segundo, foi porque ele criou uma lei de 1997, que depois foi declarada inconstitucional pela ADI 1.721, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, o segundo lá do artigo 453 da CLT, eu acho que é esse mesmo, eu posso estar enganado com o número aqui, mas acho que é isso mesmo, que dizia que a aposentadoria iria romper o contrato de trabalho. Então, aí em 98,
ele, como teve essa ADI, teve liminar, afastando essa norma que tinha sido criada através de medida provisória, o governo criou a Lei 9732 também através de medida provisória. E nesta lei que criou aí, então, a proibição do aposentado permanecer em área de risco, ele intimidou, né, as pessoas, os destinatários da aposentadoria especial. Ele disse o seguinte, olha, você quer aposentar especial? Não tem problema não, só que você não vai trabalhar mais na sua empresa não. Por que não? Porque você não vai poder trabalhar em área de risco. Então, você pega aí os empregados de empresas estatais. Vamos pegar o empregado da Petrobras, que ganha, sei lá, 20 mil reais, pelo menos, no mínimo, né? Assim, acho que não tem ninguém que ganha menos que 20 mil reais na Petrobras. Então, como é que a pessoa vai trocar 20 mil por 5 mil? 20 mil mais plano de previdência que eles têm fechado, né? Mais plano de saúde, não sei o quê, tanta coisa que tem no contra-cheque deles que dá uns 30 mil reais. Eles não vão trocar 30 por 5. Então, a maioria, aqui eu estou dando só um exemplo de uma estatal, mas se você pegar a maioria dos destinatários da aposentadoria especial, são pessoas que têm renda que recolhe sobre o teto, praticamente. Sim. Ah, Fernando, não, mas tem, o lixeiro, o lixeiro, sei lá, ganha 2.800, então tá, mas qualquer outro metalúrgico, médico, ganha 30 mil, qualquer outro ganha, no mínimo, 4 mil reais. Sim. Só que, como a aposentadoria especial não incide o fator previdenciário, e ela pega um período, né, os 80% dos maiores salários, pelo menos até a emenda constitucional, acaba que a pessoa, ela que ganhava 4 mil, né, ela acabava, por conta da não incidência do fator previdenciário, subia para 4.300, aí a pessoa, doutor, o senhor me aposentou bem, mais do que eu ganhava na ativa, mas não é a maneira de calcular. Então, veja que essa lei, ela fez com que as pessoas falassem, você lembra, assim, se eu converso com muitos trabalhadores, eles falam, aposentadoria especial, acabou lá em 98, por quê? Porque criou-se, né, aquele estigma que, o seguinte, olha, aposentou, tem que sair da área de trabalho, tem que sair. Então, as pessoas pararam de pedir aposentadoria. Por isso que caiu para 450 aposentadorias. Quer dizer, nós temos mais de 5 mil municípios, não deu nenhuma aposentadoria por município. Tá? Então, tem muitos estados que nem, né, a gente pode falar que essas 450 aposentadorias talvez tenha sido concedido só ali, metade em São Paulo e metade ali no Rio de Janeiro, sei lá, 200 em cada estado. Aí, o que aconteceu? Aí nós começamos, né, ir para a justiça. Nessa época também, essa mesma lei trouxe a questão do EPI, né, do EPI, é outra coisa que freou muito a concessão. Se o EPI for eficaz, o tempo não vai ser mais classificado como especial. Então, essa lei 973, a lei 9.032 de 95, ela diminuiu drasticamente o número de concessões de aposentadoria. Aí veio a lei 9.032, acabou com a aposentadoria de vez. Então, eu fiz esse levantamento e consegui demonstrar que as aposentadorias especiais, elas estavam em extinção, porque, toda empresa fornece equipamento de proteção individual, né? Toda empresa quer falar que trabalha dentro dos limites de tolerância, Então, eu anunciei, trouxe esses dados e consegui fundamentar. A aposentadoria especial, praticamente o boom mesmo que veio acontecer o boom da aposentadoria especial mesmo em 2014, quando foi julgado o tema 555, do qual eu participei, briguei, lutei muito. Nossa, como lutei, fui na AGU, fui na presidência. Mas hoje, mesmo com esse tema aí, né, está complicado, porque hoje os equipamentos de proteção individual, o tribunal mesmo está entendendo, né, pelo que uma pesquisa mais ou menos que eu vi, está entendendo que se a empresa fornece o EPI e ela sana mais ou menos aquela, como fala, aquela insalubridade, que já descaracteriza a aposentadoria especial. Quer dizer, então, esse é mais um fator também para poder... O senhor considera que esse também é um fator para poder a extinção acontecer? Sim. Então, assim, a extinção, vamos lá, em resumo, que eu falo muito, é o seguinte, esse tema 709 disse o seguinte, olha, até aqui a lei não valeu nada, mas daqui em diante vale. Aí eu pergunto para você, tem algum médico, algum profissional, um enfermeiro nesse país que vai pedir aposentadoria especial se ele estiver na ativa? Jamais. Você pode andar em Ribeirão Preto aí e perguntar, começar hoje a pesquisa. Médico, você tem
38 anos de contribuição. Você vai pedir aposentadoria? Não fala essa palavra, isso para mim é palavrão. Por quê? Porque dentro do hospital ele vai ver colegas tendo que deixar o hospital, deixar 30, 40, 50, 100, 200 mil reais que o médico ganha, para ganhar 5 pontos só, para ganhar só 5 mil reais. Então, hoje, se falar em aposentadoria especial para pessoas que são da área de saúde ou servidor público, principalmente agora com o parágrafo 14 do artigo 37, nossa, eles falam, pelo amor de Deus, doutora Nara, não fala esse palavrão para a gente, não. Porque hoje rompe o contrato, mesmo sendo seletista, se for de empresa estatal, empresa pública, você perde, tem o rompimento do vínculo empregatício. Então, e isso com pagamento de verbas rescisórias? Não, sem pagamento de verbas. Não, sem pagamento. Aí, é como se a pessoa estivesse pedindo uma demissão e aí ela não recebe nada. Ele dá justa causa, ele dá justa causa, ele dá justa causa. Então, você imagina um médico aí que está... Eu estou falando médico por conta da pandemia, que está há 25 anos no hospital, ele tem o quê? No mínimo R$1 milhão no fundo de garantia. Ele pode ter até usado, mas para fins de multa, no mínimo R$1 milhão ele tem. No mínimo. Então, ele teria R$400 mil ali de multa, né? Para ele receber. Ele perde os R$400 mil. Nossa, mas aí é muito desvantagem. Por isso mesmo que a pessoa melhor aposentar, deixar passar especial e aposentar por idade. Olha, eu acho que eu estou para bater uma aposta com alguém, com qualquer pessoa, que me provar, que falar assim, ó, eu lacei um médico aqui, eu sou advogado, lacei um médico aqui em Ribeirão Preto aqui, e ele falou que vai aposentar especial. Duvido. Eu duvido que ele vai aposentar. Duvido. Ele não vai aposentar. Ele não quer nem ouvir essa palavra aposentar. Para ele é melhor uma aposentadoria por ponto ou uma aposentadoria... Olha, isso se ele não for de empresa pública, né? Porque veja que ele pode estar no regime seletista. Mas se o dinheiro for público, o rompimento do contrato vem. Por conta do parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Então já é outra coisa, já não é nem a questão do tema 709. O tema 709 aplica porque ele aposentou especial. Mas se ele quiser aposentar por tempo comum também, ele pode aposentar, mas ele tem que deixar o emprego. Entende? Nossa, quer dizer que de qualquer jeito rompe o contrato de trabalho vai ser rompido e ele vai perder os direitos trabalhistas dele? Vai. Se for de empresa pública, se for de empresa estatal, mista, né, Banco do Brasil, empresa do Grupo Eletrobras, ou um hospital que tem ali, Sociedade de Economia Mista, que tem dinheiro do Estado junto, ele vai perder. Ele vai morrer velhinho e não vai querer aposentar. Não, de jeito nenhum, absolutamente. Então, assim, veja que é ruim, porque, assim, se você for pro Instagram lá, tal, agora eu fui chegar lá no Instagram agora, recentemente, tudo. Meu Deus do céu, lá tem tudo, lá tem remédio, tem cura para Covid, lá tem tudo, é só notícia boa, é só coisa maravilhosa. Então, a pessoa que está lá no Instagram e vem nos assistir aqui agora, fala, nossa, esse Fernando é um demônio, nunca mais quero ouvir esse advogado, que coisa ruim. É porque as pessoas gostam de ouvir coisas boas. Né? Aí, veja bem, eu não sou vendedor de livros, eu não sou vendedor de não sei o que lá, porque agora todo mundo vende tudo, né? Agora, nossa senhora, virou um comércio agora, assim, foi de louco, né? Tipo assim, meu Deus, né? Você vê, assim, até advogados que defendem o INSS, né? Pessoas que são gerentes do INSS e tá lá vendendo, vem advogar contra o INSS. Que escândalo, meu Deus. Nossa, a pessoa advoga para aquele instituto, e aí fala, vem que eu vou te ensinar para você advogar contra. É sério isso, né? Então, assim, veja que abriu um mercado, essa questão da pandemia, todo mundo em casa, coloca uma câmera aqui na frente e vamos vender. Tese do sei o quê, tese do C, tese do buraco verde, do buraco azul, do buraco roxo, não sei o quê, e a pessoa vai entrando. Eu sempre brinco e falo para as pessoas o seguinte, falo assim, ó, quando você for procurar um médico, quando você for procurar um pedreiro, quando você for procurar um piloto de avião, ou um advogado, ou qualquer outro profissional, o que você deve fazer? Pedreiro, quantas casas você já fez? Eu fiz 10. Me leva lá, pelo menos em meia dúzia, que eu quero ver, porque senão eu não vou te contratar. Não, eu sou pedreiro, eu não fiz casa ainda, não, mas eu vou fazer a sua. A minha você não vai fazer, não. Por quê? Você não tem experiência? Mas está aqui, eu tenho um título aqui na Associação do Pedreiro. Não, título não vale nada. Vem cá, piloto de avião, eu sou dono da Gol, eu quero te contratar. Quantas horas você tem de voo? Não, eu tirei ali o brevezinho lá, tal, e eu tenho 100 horas de voo. Eu queria pilotar um Boeing aí. Aqui não, aqui você tem que ter 5.000 horas de voo. Eu vou contratar um médico, eu quero fazer um procedimento cirúrgico, plástico, sei lá o quê, né?
e pronto. E médico, eu vou te pagar 50 mil, que é o que você cobra. Com quantas cirurgias você já fez? Deixa eu ver como é que essas pessoas ficaram. Elas ficaram bonitas mesmo? Me mostra o antes e depois. Não, eu me formei em Harvard, e eu tenho um título de Harvard, em PhD, e eu vou arrumar o seu nariz aí e tal, não sei o quê. Não, mas quantos narizes você já arrumou? Nenhum, 3. Aí você vai no outro, sabe? Então, tipo assim, você tem que procurar aquela. Se você pegar a pessoa, porque tem muita gente hoje na internet, olha, que eu sou um especialista em, sei lá, não sei o quê, que eu sou não sei o quê, não sei o que lá, que eu sou. Filho, peraí. Currículo de advogado é o seguinte: processo. Quantos processos você já movimentou? 2. Fica para lá. Porque, tipo assim, você confia, você quer voar com um piloto que tem 3 mil horas de voo e não sabe ler e nem escrever. Porque tem muitos da época do garimpo, o pessoal não sabia nem ler nem escrever, voava, tá? Voava de qualquer jeito. E aí você tem aquele cara que fez ciências aeronáutica na USP, e foi para Harvard e é PhD em ciências aeronáuticas, sabe tudo do ar, da aerodinâmica, tá, pá. Fulano, quantas horas você já voou? 100 horas. Você eu não voou, não. Entendeu? Então, tipo assim, o pedreiro, o advogado, o médico, tudo, é horas de voo, é horas de trabalho. O advogado, quantas mil horas você tem de advogado? Tenho 40 horas, filho. Vai estagiar pelo menos uns 5 anos aí. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontece... Eu não sabe de mestres na internet que sabe muito, mas eu acho que nunca pôs a mão na massa na advocacia o mesmo. O que eu vejo... Para redigir uma petição, às vezes, também. O que eu vejo bastante é um mercado... Assim, meu Jesus, Maria Nazaré, a pessoa montou um estúdio e tá vendendo o dia inteiro e o povo tá entrando e tá comprando, e tá comprando, e tá comprando. Mas, meu amigo, pede pra pessoa garantir, que aquela tese vai dar certo. Porque é o seguinte, que nem as pessoas agora, entra pedindo inconstitucionalidade, eu tenho a ADI, eu já te comentei lá no Supremo Tribunal, gente, mas é seríssimo você entrar na justiça, hoje a Constituição pede idade mínima para aposentadoria especial, e aqui agora a gente falando da extinção, não estou fugindo não, né? Porque agora nós temos que ter idade mínima, ora bolas, quem que vai aposentar especial? Nós não tínhamos, né, doutora? Agora tem que ter idade mínima. Era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. Tem que ter idade mínima. Agora é considerado EPI. Se o cara trabalhar com produto químico, o EPI é eficaz. Tem que ser de modo habitual e permanente agora dentro do PPP. Sempre foi, mas agora o INSS mandou colocar. Então, assim, a aposentadoria não vai ser R$5.000, vai ser 60% só, porque começa com 60%, né? Depois 2% para cada ano trabalhado. Então, o cara que tem 25 anos, ele vai aposentar, ao invés de 5, ele vai aposentar com 3. Que absurdo, né, doutor? Porque essas pessoas, elas aposentavam cedo exatamente porque elas estavam expostas a agentes nocivos que degradavam a saúde delas. Algumas, por exemplo, aquele pessoal que trabalhava em subsolo. Uma pessoa daquelas, com uma pessoa que trabalha, por exemplo, em escritório de advocacia, aquela pessoa se acaba bem mais rápido do que aquela pessoa que faz um trabalho intelectual. Então, ela tinha esse direito de aposentar mais cedo, com a aposentadoria dela, como que fala? Integral, exatamente porque o trabalho que ela desenvolvia afetava muito a saúde dela, fazia com que ela ficasse realmente exposta a toda sorte de poeiras, sílica livre, ruído, gases. Não, realmente, eu já tive essa experiência de descer numa mina a 730 metros de profundidade, por linha reta. Lá na cidade de Vazante, noroeste de Minas Gerais, extração de zinco. É um perigo danado, tem que descer com oxigênio, balão de oxigênio, é uma coisa de louco. Capacete, aquela luzinha, é mó barato. Lembrei daqueles filmes na barato, vai lá só para ver, né? Olha que eu desci com medo, eu desci no medo, mas o engenheiro desceu, não, deixa eu te apresentar a mina e tal, mas eu desci no medo danado. Lá embaixo é horrível, porque você fica embaixo da água, né, do lençol, né? Uhum. Então fica aquela água pingando, tem uns coletes lá, eu falei, esse colete é para você subir até o teto, porque aí se a água bater no teto, você já morre afogado. Mas, enfim, então é um trabalho realmente desgastante e a idade mínima, do meu ponto de vista, era inconstitucional. Só que, veja bem, então eu propus a primeira ação que existe no Brasil e tal, está lá no Supremo Tribunal Federal, e aí tem gente já agora vendendo tese da inconstitucionalidade, da emenda constitucional. Gente, a coisa é séria, não é assim.
lá no Supremo Tribunal Federal, lá, não é que nem na primeira instância, segunda instância, você não vai tirando as coisas assim, eles fazem contas. Uma decisão do Supremo Tribunal não tem decisão lá que vale menos que R$1 bilhão, não. Toda decisão lá, o impacto é grande demais. Então, sim, o juiz de primeira instância, ele dá porque, pronto, ele dá. Se você pedir para ir para a lua, ele vai te dar. Algum juiz vai te dar, sabe? Então, na primeira instância, eu tenho um Joaquinzinho lá, ele ganhou lá na primeira instância. Gente, primeira instância vai reformar. Então, você não pode pegar aquela sentença de primeira instância e falar, eu vou para a justiça agora eu vou escrever um livro, vou enfiar aquela sentença no meio, vou falar para as pessoas que deu certo aquilo. Não, aquela sentença vai ser reformada, em absoluto. E é muito sério, por quê? E aí, continuamos aqui na questão da extinção da aposentadoria especial. Mais um motivo. Além desse que eu já falei, mas depois eu posso fazer um resumo. É a questão agora do ônus, né, dos honorários sucumbenciais. Você veja que a Justiça do Trabalho, os trabalhos dos nossos colegas advogados da área trabalhista, caíram 60%, não foi 50%, foi 60%. 50%, mentira, foi 60%. Por quê? Porque agora as pessoas, mesmo elas tendo direito, elas não querem mais correrem o risco de pagar honorários sucumbenciais, porque de vez em quando circula na internet, aí no WhatsApp, o cara que foi pedir R$1 milhão foi condenado a pagar 15%, 150 mil, como atualizou o valor da causa, ele está devendo 200, e o advogado da reclamada está tomando a casa dele, o carro, o salário dele, está tomando alguma coisa dele, mesmo bens impenhoráveis, eles vão lá, penhora, depois tem que ficar explicando quem é impenhorável, dá uma confusão danada, o cara nunca mais tem nome. Então, o que as pessoas... Não, eu não vou entrar mais na justiça. E o que mais? Então, as pessoas desestimularam, as pessoas têm medo hoje de ir para a justiça, porque tem que recolher custas. A partir de quanto? Antigamente, doutor, antigamente chegava no meu escritório alguém, eu fazia uma entrevista... E eu não tinha receio nenhum de pedir perícia no local de trabalho para verificar se tinha insalubridade, ou perícia médica para verificar se havia doença do trabalho. Hoje, antes de fazer isso, eu dou uma pesquisada naquela empresa, vem um cliente aqui, eu pesquiso na Justiça do Trabalho, vejo quais ações foram propostas contra aquela empresa, vejo os laudos que foram colocados no processo daquela empresa. Se o laudo foi favorável para minha cliente, aí eu já tiro cópia de alguns desses laudos para poder pedir na justiça uma perícia e já embasada que já teve decisão, quer dizer... E ainda assim eu vou inseguro, porque se de repente ele teve uma alteração no local de trabalho e já não é mais considerado insalubre, a minha cliente tem que pagar os honorários periciais. Então, eu já teve caso aqui no escritório que eu recusei de entrar, porque eu falei, olha, eu acho que não vai dar, porque eu fiz uma pós-graduação de saúde e segurança do trabalho, e eu gosto de acompanhar as perícias, eu amo acompanhar a perícia, todas eu vou, né? Então, a gente mais ou menos já tem de tanto ir, já tem uma noção de quando você acha que vai ter, ou quando você acha que não vai ter, aquela empresa lá, ela mexeu, então já dá. Então, tá realmente, hoje eu acho que o advogado tem que trabalhar muito seguro, para não prejudicar o cliente, porque a situação com a reforma trabalhista piorou bastante nesse aspecto. Porque na justiça estadual, ainda se quando você é condenado a honorário, se você pede assistência judiciária, você ainda consegue se isentar. Mas no caso do laudo pericial, mesmo você tendo assistência, tem que pagar. Na realidade, não só pensando no cliente, mas pensando que você vai trazer um dano para você imenso, porque o cliente ele vai te culpar, ele vai na OAB, ele vai te xingar, ele vai te excomungar na rua, na empresa, você vai virar um demônio, sabe? Ele vai nossa, ele vai ligar de manhã, à tarde, à noite, bloquear a minha conta, então assim, sabe? E aí você não tem como não atender esse cliente, porque senão ele vai na OAB, é uma confusão danada. Uhum. E então, assim, é sério, porque depois eles transferem a culpa pra gente, né? Fala, doutor, entende? No início é uma coisa, mas depois eles transferem. Então, é mais um motivo para levar à extinção da aposentadoria especial na prática, de fato, tá, pessoal? Então, assim, o que o advogado está falando aí, que a aposentadoria especial deixou de existir nas leis? Não. Só que, de fato, ela não é mais um benefício atraente, tá? Ela não é atraente por quê? Porque ela causa o rompimento do contrato de trabalho,
Ah, mas não, imagina, porque a pessoa pode seguir trabalhando em área de risco. Ora, bolas, se ela trabalha numa empresa que todo o parque industrial da empresa tem agente nocivo à saúde, ora, bolas, o empregador, ele não é obrigado, ele não tem outro ambiente para colocar essa pessoa. Ele não tem. Então, quando a pessoa dá a causa, é a mesma coisa de uma pessoa, um trabalhador, ele vai preso, ele deu causa, ele deixa de comparecer na empresa, deu causa, demissão dele. O empregador contratou o trabalho dele. Agora, se ele ficou preso, o problema é dele. Então, ele deu causa quando ele vai lá e pede aposentadoria. Veja que isso vai levar as pessoas a pensarem agora muito, muito, muito. E aí, mais um motivo... Você não acha que é inconstitucional isso? Porque, veja bem... Romper o contrato? Haver o rompimento do contrato com o pedido de aposentadoria. Porque se eu adquirir um direito, né, um direito meu, quer dizer, eu, de certa forma, eu estou sendo podada, impedida de exercer um direito meu, porque se eu exercer esse direito, eu vou levar um prejuízo financeiro muito grande. Então, de certa forma, eu acho que é inconstitucional isso daí. Eu não tenho dúvida que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o direito à felicidade, que está sendo, né, que a Constituição nossa está admitindo esse direito à felicidade, está lá no artigo 3º, que o Estado tem que assegurar o bem-estar, e você traz um mal-estar para aquela pessoa quando ela exerce um direito e perde o outro. Eu não tenho dúvida que é inconstitucional, mas a gente tem que entender o seguinte, que a gente vive num Estado democrático de direito e que os poderes, eles sofrem alterações, né, de tempos, alternância de tempos em tempos. Então, assim, nós vivemos a era da esquerda, até tempos atrás. Então, vamos dizer assim, era tudo uma festa, todo mundo entrava na justiça, pedia 60, uma empregada doméstica trabalhou 20 dias. Qual que era o valor da causa? 60 milhões de reais. Então, assim, vamos dizer que o negócio era bagunçado. Nós, advogados, sabemos que o negócio era bagunçado. Aí, tinha que ter algum ajuste, tinha que ter algum conserto, né? Por exemplo, auxílio-doença. A pessoa afastava porque ele quebrou o dedo. Quanto tempo que ela ficava afastada? 25 anos afastada. Por quê? A Previdência nunca mais chamava. Então, você vê que são políticas governamentais. Os juízes concediam tutela liminar assim, se entrava com a ação 10 horas, 10:02, já tinha liminar. Tudo mudou, agora é um novo governo, novos juízes. Como assim novos juízes? O juiz aposenta, o juiz morre, o juiz se acidenta, e entra outro. O juiz é um trabalhador como qualquer outro, e entra outro. Aí, esse outro que entra é colocado por quem? Pelos governantes, pelo presidente da República, né? Nós estamos falando aqui de ministros e desembargadores, nós não estamos falando de juiz de primeiro grau. Uhum. Então, quem que você acha que eles levam? Por exemplo, agora o indicado, né, pelo menos está aí, se digitar no Google agora, e eu sempre venho falando isso aqui há muito tempo. Quem que é que entra agora no lugar do Marco Aurélio? Sai o Marco Aurélio e entra quem? Ives Gandra. Quem é do direito do trabalho conhece, sabe como que ele decide, entende? Ives Gandra da Silva Martins, um grande jurista, mas assim, quem é do direito do trabalho me parece que não gosta muito, porque me parece que as decisões que tem lá em cima, lá, quando ele é o relator, a coisa não é muito boa para o trabalhador. Então, veja que o presidente da República, ele sofre uma influência, uma carga do empresariado. O empresariado, ele quer colocar quem? Ele quer colocar um esquerdista, um comunista, ele quer colocar um cara que defende direitos sociais, sabe? Que é um advogado trabalhista ou um advogado previdenciário que advoga a favor do segurado e do trabalhador, ele quer colocar um cara que defende, que sempre foi contrário, entendeu? A esses direitos. Não tenha dúvida de que na época do PT, Lula e depois Dilma, eles colocaram quem para ser ministro? Colocou sindicalista, colocou no Ministério do Trabalho, colocava sindicalista, eles colocavam metalúrgico, sabe? Eles colocavam, era trabalhador, braçal, entendeu? Aí agora entrou um outro governo, mudou tudo. Então, assim, as jurisprudências vão mudar de novo, né? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não existe direito adquirido à jurisprudência, tá? Então, o fato de você Primeira vez que eu ouvi o senhor falar isso, eu achei um absurdo. Não existe direito adquirido. Porque na faculdade a gente aprende que tem o direito adquirido, né? Então... esse direito adquirido aí, é uma novela das maiores, porque, veja bem, quantos e quantos, vamos pegar aqui o exemplo do ruído de 97 e 2003, né? Era 85 decibéis, você passava, o juiz te dava, tinha súmula 32 da TNU, aí o que acontece? O STJ falou, olha, tem que ser 90 decibéis.
Quem aposentou, aposentou com aquele ruído. Quem não aposentou, vai aposentar hoje, mas já tinha direito de ruído, não pode alegar, eu quero aquela jurisprudência. Conversão de comum para especial, e N situações do direito, N, né? A questão da técnica do ruído, que hoje eles pedem que seja Fundacentro, e NHO 01, e os PPPs não vêm nesse formato, porque as empresas não tinham levantamentos ambientais. Então, assim, aqui a gente ainda continua falando do tema proposto no dia de hoje, que é a extinção da aposentadoria especial. Hoje, na verdade, a lei, ela existe lá para ser aplicada, mas não é uma lei que seja atraente para a pessoa que tem o direito de aposentar especial, exatamente porque para ele é melhor continuar na ativa, ganhando dinheiro dele, do que aposentar ganhando um valor bem abaixo daquele e não poder mais trabalhar. Se você pegar alguém de uma usina de álcool aí, da região, ganha R$3 mil. 3 mil. Aí ele vai aposentar com R$3 mil. Ele tem direito adquirido até 13/11, até a emenda constitucional. Ora, bolas. Então, para ele é bom. Esse cliente eu consigo pegar. Não pega. Porque na hora que ele fizer as contas, R$3 mil que ele ganha na empresa, mais o plano de saúde, que se ele fizer hoje é R$2 mil, porque ele já é idoso, tem 55, 60 anos, 65, não sei, ou tem doença, ou tem 45 anos, mas está todo quebrado. Perdi a audição, fígado, tudo estourado por dentro. Aí ele vai fazer um plano de saúde, R$2 mil. Aí ele faz as contas, ora, se eu trocar o meu salário 3 por 3 da aposentadoria, mas a aposentadoria não vai vir com o plano de saúde junto? Não quero isso não. E aí eu vou perder minha multa dos 40? Não, não quero mexer com isso não, doutora Nara, pode parar com essa ação minha aí. Então, e vamos lá então para um exemplo. Fernando, olha, eu tenho um cliente aqui numa usina aqui perto de Ribeirão, Sertãozinho, lá tem um ruído infernal, é 100 decibéis que tem lá. E eu aposentei. Mas tem um colega desse meu cliente que ele ficou em cima do muro, ele primeiro queria ver eu aposentando alguém para depois ele vir. E só agora que ele veio. O PPP dele é igualzinho do colega dele que eu aposentei. Igualzinho, não muda nada. Só que agora eu não consigo mais aposentá-lo. Sabe por quê? Porque é a técnica, por causa da técnica. Por conta da técnica, da técnica da medição do ruído. Porque antes, até 2 anos atrás, tinha lá no PPP, o cara tem 25 anos, chegou no seu escritório, ele tem 26 anos. Doutora Nara, 26 anos aqui, desde 94 eu trabalho nessa empresa. Bom, hoje nós estamos em 2019, antes da emenda constitucional, eu tenho 26 anos. Olha aqui meu PPP, 91 decibéis. Você pegaria o caso? Pegaria, não pegaria? Porque 26 anos é 1 ano a mais e 96 decibéis, você pegaria, tá acima do limite de tolerância, totalmente especial. Aí o colega dessa pessoa chega hoje com 26 anos, lá em 2019, com o mesmo PPP, chega para você, doutora Nara, eu quero aposentar, você olha o PPP dele, te aposenta, não. Mas você aposentou com o meu colega, com o mesmo PPP, mas agora esse PPP não vale mais. Por quê? Por conta da técnica. Por conta da técnica. Então, mais uma dificuldade. Então, assim, realmente mudou muito esses temas da TNU, do STJ e do STF, e mais a gente está tendo uma grande reforma nas instruções normativas e nos decretos, tá? Porque às vezes a pessoa acha que, teve reforma da Previdência. A gente está tendo uma reforma administrativa. Os decretos, instituição que o PT fez, eles revogaram tudo aquilo. Sabe, o PT dava tudo para todo mundo. Agora eles arrancaram tudo. Falaram, não, tem palavra PT e tira esse negócio, rasga tudo. E agora eles estão fazendo novas exigências, você pode olhar hoje o processo administrativo, ele é muito bem decidido. Muito bem decidido. Antigamente, o processo administrativo, hoje a gente dava entrada e fazia lá uma exigência, a gente levava. Hoje, se você não instruir bem o processo administrativo, se você precisar judicializar lá em cima, e você queimou lá embaixo, lá em cima você já queimou um direito. Então, você tem que voltar por conta do tema 350 do STF, que é o prévio requerimento. Então, assim, olha, de verdade, e aqui não é para desanimar, colega, pelo contrário, vai para cima, porque, como eu falei aqui, pelo menos essas demandas para corrigir PPP, vai ter que trabalhar pelo menos 24 horas, o escritório vai ter que trabalhar todo vapor, vai ter que contratar gente e tal. Mas aí falou em conceder aposentadoria especial, desculpa, eu acho que a aposentadoria especial, assim, eu coloquei em extinção para não falar que acabou, tá, gente? Mas assim, eu duvido que alguém consegue falar assim, eu aposentei alguém depois da emenda, eu duvido.
Veja bem, o que vai acontecer é concessões de pessoas que devem entrar em 2017, 2018, e você ingressou agora na justiça. Vai ter que contar com muita sorte. Porque está todo mundo aposentando do TRF3, né, que é o tribunal nosso, então vai vir cabeças novas. Você não acha que o presidente da República vai colocar um cara lá que fica só condenando o governo. Ele vai colocar um cara lá que não gosta de condenar o governo, entendeu? Porque é assim que as coisas acontecem. Então, né, tempos atrás a gente teve a prisão em segunda instância, em 2016. Aí mudou o cenário. Não, agora não pode mais prender em segunda instância, tem que ser só depois do trânsito julgado. Agora o Fux, né, assumiu a presidência e já deu um sinalzinho ali que está querendo voltar a analisar de novo essa questão da prisão de segunda instância. Então você veja que se entrar, vai entrar um outro ministro no lugar do Marco Aurélio. Pode ser que esse outro ministro fala, bom, eu entendo que tem que ser prisão em segunda instância, aí volta de ser prisão em segunda instância de novo. Então veja que a jurisprudência, ela fica assim, ela evolui muito rapidamente. A gente fica muito olhando... E essas teses que algumas pessoas ficam falando aí, de conseguir fazer aposentadoria especial de forma integral, isso daí, o senhor acha que é alguma fantasia? O povo é muito criativo, né, doutora Nara? O povo é bom demais, né? Assim, sabe o que eu acho que tinha que vir? Em todo livro, tinha que vir assim, eu sou, né, autor de tal livro, e tenho 12 mil processos. Dos 12 mil, 80% eu ganhei. Compro o livro correndo. Eu penso o seguinte, que as pessoas têm que entender que um livro não é diferente de um mecânico, não é diferente de um pedreiro, não é diferente de um advogado, de um piloto de avião. Tem que ter bagagem, tem que ter... me prova aí. É aquele negócio, é provar, entendeu? As pessoas têm muita coisa assim, negócio de título, sabe? Tipo, o cara lá é de Harvard e tal, mas... E daí, ele já advogou? É porque, assim, o mundo acadêmico... O senhor acha, então, que a pessoa por exemplo, na sua opinião, então, a pessoa que vai ensinar outra, ela deveria, pelo menos, ter praticado? Sim, como é que você vai ensinar alguém a dirigir carro que você não sabe dirigir? Você pode saber tudo de legislação, a doutora Nara sabe tudo, toda a legislação, sabe aqueles desenhos, sabe tudo. Sabe tudo. Ela tirou nota 10 na hora que ela falou tirar a carteira. Aí a autoescola contrata ela. Doutora Nara, vem dar aula aqui, você sabe tudo. Agora vai lá dar aula aqui. Você não vai saber nem ligar o carro, entendeu? Então, prática é uma coisa, né? E teoria é outra. Então você, advogado, está falando que a teoria não vale nada? Não estou falando isso. Eu só estou falando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem que nasceu primeiro, é o fato ou a norma? É o fato. Então, veja bem, a norma, quando ela surge, é porque já existia um fato, entende? Sempre que surge uma norma, porque está surgindo um monte de norma agora por conta da Covid, tá? Doutor, então, como você consegue levar os seus temas sempre para o tribunal, assim? Porque eu fico olhando assim, não deve ser tão fácil, tão simples não, assim. A questão é a seguinte, o que a gente tem que entender, a questão é a seguinte, para o STF, e daqui a pouco vai ser para o STJ também, o STJ está cansado de ficar julgando processos, eles querem ser uma corte de poucos casos, como é o caso do STF, mas ainda tem muitos casos. É o seguinte, você tem que demonstrar um quantitativo, tipo, olha, esse assunto aqui tem 1000 processos no Brasil que estão discutindo isso. E mostrar, para você demonstrar a repercussão geral, para você mostrar a relevância do ponto de vista econômico e social, econômico é dinheiro, social, um volume, e demonstrar que está tendo confusão na primeira e na segunda instância. Que um juiz está decidindo de um jeito, o outro está decidindo de outro. Então, precisamos de segurança jurídica. Quando você consegue colocar isso, o conteúdo para baixo não precisa nem estar muito bom. Conseguiu demonstrar isso. O requisito principal para você ir para o STF é você demonstrar relevância. A sua tese pode ser a mais linda, mais bela, mais tudo. Você pode ter escrevido um livro lá, uma coisa mais linda do mundo. Mais linda. Tem repercussão? Não tem, não sobe. É porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles escolhem o que eles vão jogar. E isso é natural, tá? Não é nada de inconstitucional. Eles escolhem o que eles vão julgar. Então você pode ver que eles julgam assuntos que realmente envolvem alguns bilhões de reais. Você não vê assunto. Porque o senhor já levou para lá, eu estava mais ou menos fazendo as contas assim, do que eu pude ver, mas assim, eu comecei a acompanhá-lo há pouco tempo, né? Então eu já vi acho que uns 5 temas. Aí fico pensando, o que é? E é sempre tema assim que repercute e que vai ajudar, né? Sempre os segurados do Brasil todo, não é? Eu fico querendo entender o pulo do gato. Não, agora, um que foi selecionado agora recente,
mas vai sair o número dele, mas já foi afetado, é a questão da data do início do benefício, a DIB, se ela deve ser na DER ou não, quando o processo é judicializado. Então, assim, é mais uma coisa que vai paralisar, porque todas as nossas ações, os nossos processos, seja de aposentadoria por invalidez, por tempo, de qualquer coisa, é DIB na DER, não é? Data do início do benefício, da data do requerimento, conforme manda a lei. Sim. Só que o que acontece? Aí você fala, mas a lei é tão clara. A lei é clara, mas as pessoas conseguem distorcê-las. E existe um monte de jurisprudência que fala, olha, a pessoa demorou 2 anos para ajuizar, então a DIB não pode ser lá atrás, tem que ser agora. Decisão judicial, TRF. A pessoa só conseguiu provar o direito dela em juízo através de um laudo pericial, então tem que ser da data do laudo pericial. A pessoa só veio juntar o PPP aqui em cima. A pessoa, sabe, só veio fazer a constituição do seu direito aqui com o oitivo de uma testemunha para provar um tempo rural. Então, é muito ruim para a advocacia se eles mudarem e falar, olha, é da data que está devidamente comprovado os requisitos no processo judicial. Por quê? Se é o laudo pericial demorar, vamos supor, você entra com processo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Aí, por conta da justiça estar abarrotada, demorou 2 anos para nomear um médico, ou pandemia, ou está faltando dinheiro. Aí, daqui 2 anos, o médico fala assim, olha, o fulano está incapacitado, esse autor do processo aqui. Aí o juiz faz a pergunta clássica, desde quando? Aí ele fala, não sei, eu não sou adivinho, como é que eu vou adivinhar desde quando? Aí ele fala, desde hoje, de hoje eu consigo acertar. Aí o juiz pega e fixa lá 2 anos para frente, aí seu cliente perdeu 2 anos para trás. Então eles vão decidir isso aí, tá? Então em breve eu estou anunciando lá no canal a questão do número do tema. O ruim do tema é que para tudo, né? Começa a parar tudo, né? Começa a parar, travar tudo, né, na primeira instância. Por isso que eu falo para as pessoas, tem que correr, as coisas têm mudado bastante, né? Tem mudado bastante. Ó, acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Caro colega... Obrigado, doutora Roberta. Não, doutora Roberta, nossa... Imagina, eu acho que é bem a questão mesmo de tempo, de trabalho. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu tenho 19 anos de atuação, né, desde 2002. Vamos dizer, eu me formei em 2013, mas em 2002 eu já atuava, né? Não é que eu era rábula, não. Vinha fazendo as coisas no administrativo. Quantas horas por dia que eu trabalho nesses 19 anos? Poucos trabalhadores trabalham que eu trabalho. A aposentadoria tinha que ser por horas trabalhadas. Eu já teria aposentado 2 vezes. Eu já trabalhei, em termos de hora, muito mais do que um trabalhador que trabalhou 35 anos. Muito mais, ó. O trabalhador que trabalhou 35 anos, ele trabalha 8 horas, 44 horas semanais, né? Ele não trabalha de domingo nem nada. Eu trabalho de segunda a segunda. Quantas horas, Fernando? 18. Então, você imagina, eu sou um piloto de avião, que pilota um avião, né, que tem 20 mil horas de voo. Entendeu? Para você entender um pouco. E tem o piloto que tem 1000 horas. Então, não é questão de inteligência. Sempre digo para as pessoas, quando as pessoas vêm trabalhar comigo ou fazer estágio, fala assim, olha, deixa eu te explicar, eu estou mais adiante do que você, porque eu tenho mais horas de estrada. Ora, bola, eu tenho 20 mil horas. Meu Deus, eu já passei nessa estrada, né, de Uberlândia a Ribeirão Preto 60 mil vezes. Quem conhece mais essa estrada? Eu ou uma pessoa que vai trafegar nela a primeira vez? Eu sei até os buraquinhos que tem, entendeu? Se perguntar para um caminhoneiro aí, ele fala, menina, eu conheço aquela rodovia lá, assim, eu vou ando nela até de olho fechado. De fato, tem motorista maluco aí que pega os pezão lá e até dorme, tira um cochilo. Porque o cara já conhece. Enquanto o outro que está indo pela primeira vez começa a tremer todo, entra na Marginal Tietê lá, vomita, né? Porque vê aquele tanto de carro, mar de carro. Então a experiência manda muito. Isso aqui é experiência. É experiência, não é inteligência. Não tem essa que um é mais inteligente. Isso não existe. O que existe são horas trabalhadas. Então, vamos dizer assim, Fernando, quantas horas você tem trabalhado? Você pega 19 anos, né, vezes 365 dias, e multiplica por 18 horas, você descobre quantas horas que eu tenho de trabalho. Fernando, mas sábado, domingo? Tô tomando banho que as teses surgem. Na hora que eu tô tomando banho que as teses... Se eu quiser desenvolver uma tese agora, eu vou pro banheiro. Tomo banho e pronto, a tese está pronta. É coisa fantástica, coisa maravilhosa. Então, assim... A Roberta está falando que conhecimento vem da sua dedicação. A gente se dedica. Eu acho que assim, quando a gente tem gana, amor pelo aquilo que a gente faz bem feito. Às vezes a pessoa não se dá muito bem na área de atuação, né? Advocacia trabalhista, civil, previdenciário, se não presta, tem muito advogado. Hoje nós temos
o número de advogados hoje no Brasil, nenhuma outra profissão tem o número de advogados tem o número de profissionais que tem o advogado. Nós somos um para cada 100 habitantes, né? Tem mais de 1 milhão de inscritos, fora os não inscritos, que são os bacharéis, fora os estudantes. Se juntar todo mundo e os rábulas, e mais aqueles que podem ir para o juizado, está dando uma relação de 1 para 50. Enquanto médico é uma relação de 1 para 2, para 4, 5 mil, e eles falam que tem muito. Então, você veja que a diferença do advogado com o médico está no fato dele restringir o acesso ao mercado médico. Ele restringe reserva de mercado, ele não deixa abrir faculdade de medicina. Em faculdade de direito, eles deixaram abrir assim, fecha um bar, abre uma faculdade de direito. E aí, o que aconteceu? O advogado não pode cobrar consulta, o advogado não pode cobrar honorário, na hora que você vai juntar os honorários, separação de contrato, o juiz acha que é muito, e aquela coisa. Aí o médico, você vai no médico para fazer um procedimento cirúrgico. Ah, vou fazer uma lipoaspiração, vou colocar um seio, sei lá o quê, não sei o que lá. É 70 pau, 70 mil reais. E à vista, no máximo 3 vezes. No cartão já tem que pagar na hora. E aí aquela borracha daqui 2 anos você tem que trocar tudo de novo. O advogado não, o advogado coloca dinheiro no bolso do cliente, se ele cobrar 10 mil, o juiz acha muito. Então, assim, o advogado não pode cobrar consulta. Ah, Fernando, onde que está isso que não pode cobrar consulta? Eu sou advogado, isso não existe em lugar nenhum, o que você está falando é bobagem. Ué, coloca aí que você cobra consulta, pra você ver se vai ter. Coloca. A pessoa nem vai. Olha, se você pegar os maiores escritórios de advocacia do Brasil, maior, o cara advoga internacional, ele não cobra consulta. Cobrou, perdeu o cliente. Cobrou, perdeu o cliente. Outro dia, uma cliente, eu estava agora na pandemia, né, dando consulta, assim, por vídeo, né, e alguns clientes eu cobrava. Teve um que eu cobrei, ele falou, não, doutor, depois a gente marca. Eles estão com tanta coisa que eu falei, tá bom, depois a gente marca, porque, olha, nossa, eu ando meio cansada. Muito cansada. As pessoas, os advogados têm que entender que, tipo assim, porque assim, agora todo mundo foi pra internet, tá cobrando e tal, e a pessoa, quem faz o estúdio melhor hoje que se dá bem, entendeu? Então, né, tem gente que hoje que é uma estrela, né? Aí o que as pessoas têm que entender na hora de escolher um profissional, um médico, um advogado, um engenheiro, qualquer coisa, não é olhar para a fisionomia, olhar para a aparência, olhar para o carro que ele tem e tal, mas sim olhar para o tempo que ele tem de advocacia. Quando você... porque tem muito filho de rico aí que acaba de se formar, aluga o prédio mais top aí, comercial de Ribeirão Preto, pega um andar inteirinho, coloca uma secretária lá bem bonita lá e pronto, e se veste na melhor roupa possível que existe lá dentro da Brooksfield, e o cliente fala, esse aí é o melhor advogado. Não, tem que ver conteúdo, né? Às vezes a pessoa fala mansinho, baixinho e tal, e papapá, mas e aí, meu amigo, você já ganhou alguma ação? Não, a ação nunca ganhei, não. Entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? E eu acho que a advocacia é muito bonita, eu amo a profissão, acho que quem está nos assistindo aqui que fez direito, não se sinta arrependido, porque é uma profissão muito maravilhosa, todo mundo vai ganhar dinheiro, e quanto quiser de dinheiro vai ganhar. Dinheiro é consequência, mas é assim, entenda bem. Desliga o Instagram lá, não vê aquilo lá não, desliga aquilo. O que está fazendo você perder advogado de dinheiro é você olhar para aquilo lá, porque você fica louco, louquinho da cabeça. O dia inteiro, nossa senhora, imersão, não sei o quê. Então, assim, ou então fica a dica para você que está nos assistindo aqui, quando você for comprar um livro, comprar um curso, o coach, o que você for fazer na sua vida aí, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para o profissional, quantos processos você tem? Quantos processos você tem e tal, porque você joga aqui no Google aqui, e coloca no escavador, já sai. Aí a pessoa tem lá 10 mil, beleza, você ganhou quantos por cento aí? Porque não adianta, às vezes a pessoa fala, eu tenho 1.000 processos, do quê? De revisão do buraco verde. Não, isso aí não vai. Isso aí você coloca estagiária não, você coloca a sua secretária que não tem nem segundo grau, ela faz a petição de revisão, porque é só trocar o nome da parte. Então, assim, quantos processos você já ganhou? Já ganhei tanto, então eu vou comprar seu livro, porque realmente, porque o que tem de gente virou um comércio, doutora Nara, muito grande, sabe? E aí tá levando as pessoas ao quê? As pessoas estão dentro de casa, eu vou me aprimorar, eu vou comprar esse curso dessa pessoa e eu vou conseguir advogar. Não advoga. Mas é isso, é muito bom, viu? Eu só tenho que... Então, assim, o tema foi aí, acho que 1 hora e 10 minutos. Eu estava vendo se tinha mais alguma coisinha aqui, alguma observaçãozinha que eu fiz, mas eu acho que a gente falou mais ou menos o que estava proposto aqui, doutor Fernando. E olha, muito obrigada mais uma vez, tá? De aceitar o nosso convite. E quando vier a Ribeirão Preto,
dá uma dica aí para a gente combinar, doutora Roberta, aí, a gente sair para bater um papo pessoalmente, tá? Quero agradecer muito o pessoal que está aqui, que é a Rosana, a Tatiele, a Neia, deixa eu ver quem... subiu, deixa eu ver se eu consigo descer aqui. O Luiz Tiago, a Neia, o Paulo Basílio, o Dorival, o Edson, a Tatiele, a Rosana. Quero agradecer o pessoal que esteve aqui nos prestigiando, né? E agradecer ao senhor pela boa vontade e dizer que, olha, sou sua fã pelo trabalho que o senhor faz, que é um trabalho que modifica a vida do cidadão, do segurado, e modifica também a vida nossa como advogado, porque facilita muito. Cada tema que o senhor entra lá, que o senhor consegue ter êxito, é um êxito para a sociedade, é um êxito para a advocacia. Então, muito obrigada pela sua dedicação, muito obrigada por essas 18 horas aí rodadas de estudo, tá? Enfim, quando tiver um outro tema que já tiver encaminhado direitinho, vamos ver se a gente marca uma outra live para a gente falar sobre ele, porque é sempre muito bom a gente poder trazer esclarecimentos para a sociedade e para os colegas, tá bom? E obrigada a todos os associados que estiveram presentes, a doutora Roberta, e eu vou deixar o senhor finalizar a live. Tá bom, eu agradeço as palavras, mas eu quero dizer que eu acho que é todo um trabalho em conjunto e não é mérito individual meu, em absoluto. Acho que é um esforço nosso da advocacia que leva essas pretensões para o Poder Judiciário, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai ajuizando até que a coisa muda, né? E então é mérito de toda a advocacia. E eu quero dizer aqui para as pessoas o seguinte, que embora o tema, né, foi aqui desta noite, tenha sido aposentadoria especial em extinção, lá em 2007, o nome que eu dei foi o mesmo, aposentadoria especial em extinção. E olha que nós conseguimos, com muita luta, com muito esforço, reverter a situação, e de 450 aposentadorias, 454 lá em 2007, nós pulamos para quase 18 mil ano. Então, nós vamos conseguir. Então, assim, a aposentadoria em extinção é para chamar a atenção, é para alertar a advocacia que nós vamos ter que realmente, todos juntos agora, todos juntos, fazer subir esses números novamente, para não deixar essa aposentadoria acabar, que é tão importante para aquelas pessoas que mais sacrificam suas vidas em prol de toda a sociedade. E agradecer, doutora Nara, em seu nome, né, agradecer também a doutora Roberta, pelo convite, e agradecer a todos pela paciência de ter me ouvido aqui. Eu acabo que eu às vezes saio um pouquinho fora do tema, mas é bem para mostrar aí como que é o meu dia a dia, como que é a experiência, como que é um pouquinho o Fernando, por que o Fernando é assim, por que o Fernando é assado, e também dar dicas, né, como essa aí de tomar cuidado aí na hora de sair gastando o seu dinheiro, que é tão difícil ganhar o dinheiro comprando curso, porque se você comprar todos os cursos que tem no Instagram, uma coisa eu posso te falar, você vai ficar pobre. Tá bom? Também não dá tempo, né, doutora? A gente tem que trabalhar também, não dá tempo de fazer todos também. Olha, eu estava no desespero, eu fiz isso. Só que depois eu comprei o curso, e aí eu tinha que trabalhar, e não dava tempo de fazer o curso, aí eu ficava frustrada, enfim. Mas agora, ultimamente, eu estou estudando um pouco por conta. E processo não é, se você olhar processo, né, o juiz não gosta muita firula, não, que fulano, o juiz não gosta de doutrina, tá? Não, o juiz gosta de jurisprudência, doutrina, ele fica citando fulano, Beltrano, não, ele não gosta, não, ele gosta, me conta os fatos aqui, me fala onde que está o direito que eu vou te entregar ele, mas não fica falando que o João, o Francisco, o Fernando, ele detesta isso, porque daí você fica enchendo, a petição fica grande, ele não entende nada e não procede os seus pedidos. Faz uma petição ali de 4, 5 laudas só e tá bom. É isso aí. Obrigada pelas dicas. Tá joia. Boa noite a todos. Boa noite. A live vai ficar gravada, tá? Tá bom, depois eu vou assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.